Olá, estamos começando aqui o nosso ponto de vista, sempre ao vivo, aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, um horário consagrado para o debate político e para a discussão aprofundada dos temas e dos assuntos que estão sempre aqui na nossa pauta, na pauta diária da cidade, da região, enfim, como a educação, a saúde, o transporte, a segurança pública, o meio ambiente, os assuntos do nosso dia a dia e sempre, como você já se acostumou, né, o espaço democrático reservado para o debate, para discussões dos temas de interesse nacional e que se acumulam, se agigantam e é cada coisa que acontece uma bomba nova a cada dia, né? Lamentavelmente, o Brasil enfrenta seríssimos problemas econômicos, dificuldade para fechar aí as contas do governo federal, precisando aí desesperadamente dessa verba suplementar. Eu acho que vai acabar sendo aprovada pelo Congresso Nacional, né? O presidente ameaçando aí não pagar os aposentados e os pensionistas, né? Enfim. E agora surge essa bomba aí divulgada pelo site, por esse jornal da internet, jornal online, o The Intercept, né? E acabou captando aí muitas informações, trocas de mensagens, enfim, conversas pouco republicanas envolvendo o ex-juiz, né? Então juiz, na época, né? Essas revelações são de 2015, com trocas de informações e de mensagem vêm de 2015, sobre a Operação Lava Jato e a perseguição, mais precisamente ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Lula. E agora, a situação é extremamente complexa, extremamente complicada e difícil. A princípio não há negação por parte do ex-juiz, do atual ministro Sérgio Moro, nem dos procuradores que pilotam aí a Lava Jato, e a gente não sabe exatamente o que vai dar dessa situação toda. A defesa do ex-presidente Lula já fala em anulação aí dos processos, talvez estejam avançando um pouco o sinal também, afinal de contas que a roubalheira aconteceu, né? Enfim, vamos discutir um pouco isso e outros assuntos importantes para a cidade, para a região e para o país. Armando de Mato Júnior, advogado da área criminal, está com a gente aqui nesta segunda-feira, bem a calhar, né? Para explicar aí como é que são essas relações envolvendo, se é que existem relações, né? Se é que pode haver relações entre o juiz, né? A promotoria, no caso procuradoria, né? Os procuradores da Lava Jato, ou, por outro lado, os advogados de defesa. Prazer recebê-lo, Armando. Tudo bem? Prazer meu, boa tarde, um prazer estar aqui mais uma vez com você, Boturão. Hoje ao lado do Chagas, do Santana, teremos a oportunidade de explicar aos telespectadores não só esse assunto, mas outros também relacionados à pauta. Obrigado, Armando, por estar conosco. Fernando Chagas, comentarista política, sempre aí, comentarista político, sempre ligado aí às questões da cidade e do país, mais uma vez atento a mais um escândalo, escândalo nacional da República. Mais um, Chagas. Tudo bem? Olá, amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores, né? Você tocou num ponto, antes de falar do escândalo, né, que nós vamos debater durante o programa, você tocou num ponto importantíssimo, que seria a abertura de um crédito adicional extraordinário, um crédito adicional suplementar. Quer dizer isso? Para você pagar determinadas despesas, você precisa fazer uma modificação de recursos orçamentários de uma dotação para outra. Se não fizer isso, e tem que ter aprovação do Congresso, se não fizer isso, vai faltar dinheiro para o BPC, para Minha Casa Minha Vida e vai para o Plano Safra. O Plano Safra é importantíssimo para a safra do próximo ano, a super safra do próximo ano. Mas o que precisa para aprovar? Precisa de articulação, não é tomar lá da cá. Precisa de articulação. O presidente falar com o parlamento, conversar, discutir da necessidade disso. Como o Boturão falou, vai ser aprovado. Mas o presidente não está preocupado com isso, que vai ser aprovado. Acredito que o Congresso tenha responsabilidade suficiente para aprovar esses dois créditos adicionais. O que me preocupa é quando o presidente vai na Argentina e diz que vai fazer uma moeda única. Para fazer uma moeda única, o peso real, para fazer uma moeda única, a Europa demorou de 1948 até 1999. A Europa demorou de 1948 até 1999 para fazer uma moeda única. 50 anos, praticamente. 50 anos, praticamente. Começou lá na Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, depois entraram Itália, França, Inglaterra e por aí afora. Até chegar em 2000 e nós temos o euro que está aí até hoje e ainda está balançando.
E para fazer uma moeda única, você tem que ter déficit orçamentário igual, você tem que ter taxa de juros igual, você tem que ter endividamento igual e você tem que ter outras condições mais econômicas que aproximem os dois países. Brasil e Argentina estão completamente diferentes nesses dados. Em vez de ficar falando que vai fazer a moeda única, trata do necessário. O país está parado economicamente. Então vamos deixar a fantasia, a ficção de lado e tratar do dia a dia. Aprovar reforma, aprovar esse crédito suplementar, tocar a vida aqui, a microeconomia que está parada. Hoje, comércio, prestação de serviço, indústria estão paradas. Vamos tratar do nosso quintal. Vamos deixar a ficção, a fake news, para um outro momento em que o Brasil tiver condições de ficar brincando. Porque nesse momento não dá para brincar. E realmente a moeda única é uma brincadeira do Bolsonaro. Chagas, aproveitando o que você disse, perdão, Boturão, alguns países que utilizam o euro hoje já querem sair. Já querem migrar para a moeda antiga. A moeda antiga, né? Não, estou falando zona do euro. Os países que usam o euro mesmo, a moeda. Porque se o sujeito mora na Espanha e ele ganha lá 5 mil euros, o dinheiro dele é muito superior em Portugal e muito inferior do português que vai para a Espanha. Então não dá certo isso. Não está dando certo. Isso já há quase 20 anos. De 2000, o euro, a zona do euro foi construída em 2000. Nós isso, 99 e 2000. Isso. 99 e 2000. Mas antes ela era apenas uma documental. Isso. A partir de 2000 ela passou a ser dinheiro. Então nós estamos o quê? De 2000 até hoje? Quase 20 anos. Quase 20 anos. Quase 20 anos. E tem problemas. Anos. Tem problema até hoje. E alguns países querendo sair. Então isso aí, me parece, é água de batata. Engraçado que todo país que ele vai, ele foi para os Estados Unidos, ele falou também para o presidente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos intensificar nosso comércio. Foi para a Argentina, que estão, aspas, desculpa aqui o português claro, numa pindaibada. Os argentinos estão mal das pernas economicamente. Então, o que vai acontecer? Ele foi lá e disse isso. Muito bem. Está na ponta o nosso Marco Santana, sempre atento aí às redes sociais, não é? Às participações dos nossos telespectadores, sempre importantes. E aqui com a gente também a sua participação e as nossas transmissões aqui pelas redes sociais do Ponto de Vista. Tudo bem por aí, Santana? Tudo bem. Boa tarde, Edgar Boturão. Boa tarde a todos. Edgar, essa bomba que o jornal Intercept lança agora, mostrando a relação promíscua entre o juiz Sérgio Moro e os promotores, né, juntos e Shallow Now, né, evidencia aquilo que eu falava há muito tempo aqui, e quando eu falava, me chamavam de petista, né, que o Sérgio Moro era um juiz parcial, se fosse um juiz de futebol, é aquele juiz que apita a bola prensada e fala, é nossa, né, e agora os fatos demonstram justamente isso daí. O que não significa que os crimes atribuídos ao ex-presidente Lula não devem ser investigados. O caso do triplex, o caso do sítio de Atibaia, as palestras feitas no exterior, que muitas delas pagas por empreiteiras beneficiadas do esquema do Petrolão, tudo tem que ser apurado, né? E agora a atuação do juiz Sérgio Moro aí vai dar muito pano para a manga aí, que muitos vídeos, áudios, outros documentos prometem ser liberados. E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Boturão ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, às 20 horas, uma boa noite. Está com a gente também, com muita satisfação, a gente está recebendo nesta segunda-feira aqui no Ponto de Vista, o deputado federal Alexandre Padilha, que é do Partido dos Trabalhadores. Padilha que foi ministro, né, da Saúde no governo Dilma Rousseff, foi também ministro de Relações Institucionais no governo do ex-presidente Lula. Coincidentemente, visita aqui o Ponto de Vista no meio de uma turbulência política enorme envolvendo o atual ministro Sérgio Moro, né, e os procuradores da Lava Jato. Prazer recebê-lo, tudo bem, deputado? Tudo bem, um prazer poder estar aqui, quero agradecer muito o convite. Estamos vindo a Santos na ocasião também de um outro turbilhão, que é um turbilhão em cima da Previdência Pública Brasileira, um debate importante, e faço parte da Comissão de Seguridade Social na Câmara, que é exatamente a comissão que trata do tema da Previdência.
Então aprovamos lá um requerimento de realização de audiências públicas. Quero convidar inclusive as pessoas que puderem estar hoje a partir das 15h30. Faremos uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Santos. Quero agradecer a vereadora Thelma de Souza, que fez toda a parceria da realização dessa audiência, que tenta analisar qual que é o impacto da proposta que está sendo apresentada no Congresso sobre as mulheres, né? Fiz questão de fazer esse corte, é a 5ª audiência pública já no estado de São Paulo. Estamos terminando essa série de audiências aqui pela cidade de Santos. Muito feliz de estar aqui, pegar toda a Baixada, o litoral, né? E certamente esse turbilhão, esse maremoto, estamos aqui no litoral, né? Moromoto. Moromoto. Que desastre, Apresentado aí por um repórter que é um repórter internacionalmente reconhecido. Ele recebeu o prêmio Pulitzer, né? Que é o verdadeiro Nobel do jornalismo. Um repórter muito sério. Eu sempre sou daqueles que as pessoas têm o direito, né, de provar sua inocência. Então, acho que tanto o Deltan Dallagnol quanto o ministro Moro devem à população brasileira uma explicação. A primeira nota que apresentaram é uma nota que quer questionar a forma como a informação foi trazida, mas não questionou em nenhum momento o conteúdo da informação. Hoje de manhã, o Deltan Dallagnol citou que foi vítima de uma extorsão. Então, nós queremos saber qual que é a extorsão. Acho que a população precisa saber, ter informação a fundo sobre isso para o esclarecimento, porque senão está claro que existiu um verdadeiro conluio, né? O que é absolutamente inconstitucional e fere qualquer lei da magistratura também. Muito bem, a gente aproveita aqui a presença do Armando de Matos Júnior, o Armando que é um advogado criminalista, extremamente conhecido aqui em toda a região metropolitana, não é? Pelos casos que defende, e tem uma longa trajetória, longa experiência em enfrentar os tribunais, né? O juiz lá do outro lado, o promotor, enfim. E aí, Armando, é uma coisa assim comum nos bastidores a gente ter um juiz conversando, né, e quase que direcionando as investigações de um caso que seja mais complicado, mais complexo, enfim, que a sociedade esteja de olho e tal, ou você se espantou aí com o que Primeiro lugar, leu e ouviu? fica muito claro que esses dispositivos, Telegram, WhatsApp, Wicked, etc., não são 100% seguros. Sim, Fica claro isso. Então as pessoas têm ideia, olha, eu estou falando pelo WhatsApp, qualquer aparelho que tenha tela, que você se comunique com outra pessoa, pode ser um telefone celular, qualquer dispositivo, não é 100% confiável. A prova está aí, pode ser hackeado. Segundo. Verdade. Segundo. Bem lembrado, inclusive, para outras situações. Para outras situações. Por isso que operar sua conta bancária, essa coisa do celular, exatamente. Cartão de crédito. Qualquer coisa que você faça no seu celular não é 100% seguro. Existe uma outra ponta. Verdade. E alguém pode ingressar no seu aparelho a hora em que você está manuseando. Outra coisa, ficou muito claro que o ex-juiz, hoje ministro, quiçá até futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, tinha lado no processo. O juiz não pode ter lado. É lógico que toda história, Boturão, deputado, em 3 lados, né? O A, aquele que fala o que quiser, o B, que é o outro lado, e o C, que é o verdadeiro, né? Isso vai aclarar durante as próximas semanas, mas ficou muito objetivo que eles tinham uma relação, trocar informações. O juiz, ele deve ser parcial ou imparcial. Ele não deve ter nenhuma relação com o promotor falando, olha, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Total distância, como faz com o advogado. Então eu faço a pergunta, deve ser parcial ou ser imparcial? Imparcial, claro. Imparcial. Quer dizer, imparcial 100% ninguém é, né? Não, ninguém é. Pelo menos você o juiz tem deve que falar na hora da sentença, procurar quando ele termina. neutralidade, Quando né? as provas, isenção. Quando as Esse provas é são isenção apresentadas, é a palavra. quando as provas são apresentadas por ambos os lados, ele deve se pronunciar através da sentença. Agora, nós não sabemos. Passaram a coisa um pedacinho só, como eu disse, nos próximos dias, próximas semanas, nós vamos saber. Mas ficou muito claro que ele tinha um lado. Agora, o juiz, quando ele recebe o promotor na sala dele, o promotor leva, hoje é possível que os promotores investiguem, né, os procuradores na Seara Federal e aqui no estado os promotores, isso é possível. Como vai o delegado de polícia falar com o juiz, pedir uma ordem judicial? Isso é tranquilo. Agora, o que não pode existir tendência. Fala, ó, faça isso que eu vou te dar a ordem. Você acha que ele direcionou a investigação? O que a imprensa veiculou, o que eu escutei hoje na rádio, foi exatamente isso. Eu não posso dar 100% porque eu não conheço o material. Tenho certeza que daqui a alguns dias isso vai aparecer, até porque ele não negou.
de uma forma muito perspicaz, ele falou, eu não vou negar, porque eles devem ter mais coisas, mais provas. E ele tinha se antecipado, hackearam o meu celular. Hackearam meu celular, isso na semana... Há 2, 3 dias, antes do dias fato. aí, né? Sim, como os ministros do STF já reclamaram agora há pouco tempo que os telefones foram hackeados. Agora, respondendo à sua primeira pergunta, Boturão, deve ser a dúvida dos telespectadores. É correto isso? Não, não é correto. Não é correto. O juiz deve falar do momento da sentença. Lógico, recebe o promotor, fala, eu tenho essas provas, olha, eu vou deferir ou não vou deferir. Isso é dele, é íntimo dele, ele fará ou não fará. Agora, quando existe essa relação muito próxima, a paridade de armas, ela é perdida. Porque, e a defesa, como fica? A defesa também tem os seus petitórios, tem as suas pretensões dentro do processo, mas quando o promotor está intimamente ligado ao juízo, acabou, não tem mais guerra. Houve uma desigualdade. Não, caiu, a balança virou. Caso isso seja verdadeiro, houve uma desigualdade. E não está equivocada, não, a defesa do ex-presidente em começar a falar em nulidade. Não está equivocada. Nulidade? Nulidade dos autos, nulidade do processo. Dá para chegar a isso? Dá, lógico que dá. Pode-se dizer, Armando, pode-se dizer que houve uma prova ilícita neste caso? Não, a prova não foi ilícita. Veja bem, a prova não foi ilícita. Isso. A prova que eles apresentaram... Mas o meio... Mas o juiz é suspeito. O juiz suspeito. Não tem a isenção isso não é uma necessária. prova ilícita. O que eu já falei aqui várias vezes, e não estou defendendo o ex-presidente, o juiz carregou na tinta. O juiz carregou na tinta. Não estou falando para ninguém fazer isso aqui, pelo amor de Deus, mas se você for à praça de dependência agora e disparar contra uma pessoa e for condenado, a sua pena será inferior. 9 anos e... sei, meio, quase. E a pena foi elevadíssima e depois foi alterada. Foi aumentada no tribunal. TRF4. No tribunal. Então, a pena ele carregou na tinta. Agora, qual a ideia? Isso vai acontecer, nós vamos saber. Talvez a pretensão de realmente virar ministro do STF, pegar esse gancho para virar ministro, nós não sabemos. Talvez ter uma ascensão, nós não sabemos, mas vai aparecer nos próximos meses. Por caso fosse seu, você fosse advogado, pertencesse ao grupo de advogados do Lula, você já faria uma reunião direcionada a buscar a nulidade do processo? Sim. Isso? Através de uma revisão criminal nós faríamos isso, ou uma nulidade, várias ferramentas dos advogados buscando suspeição do juiz. Sim. Ainda que a suspensão do Moro, ainda que depois tenha sido confirmada a sentença num acordo no tribunal, ainda assim há uma possibilidade de anulação. Sim, porque o bolo já foi feito, né? Aquela ideia inicial do juiz isento, falar, olha, eu farei dessa forma, quando os procuradores vierem com os pedidos, que isso é normal, o procurador pode ir à sala do juiz, o advogado pode ir à sala do juiz, deputado, mas não você criar uma tendência. Aí o juiz deixa de ser juiz e ele passa a ser mais um promotor. E isso não pode acontecer. Aí o que acontece? A defesa fica sem armas. E se isso for verdade, se isso ficar claro, for comprovado, a defesa do ex-presidente não tinha força nenhuma, como nós observávamos nas audiências, né? Eles não tinham força alguma. Deputado, nós não nos conhecemos, mas aqui o programa é diário e a gente recebe aqui, né, vários advogados que são criminalistas, além do Armando, enfim, né? E praticamente todos têm essa mesma linha. É a minha opinião também, né? Já deixei bem claro aqui. Acho que o Lula tem culpa no cartório, acho que o triplex do Guarujá era para ele, acho que o sítio, mesmo que o Fernando Bittar venda o sítio com autorização da Justiça, enfim, acho que o sítio era dele, não é? Enfim, mas acho que houve um exagero, a minha opinião é a mesma do Armando, acho que houve um exagero tremendo na pena, né? 9 anos e meio, depois passava 12 anos por causa do triplex aqui do Guarujá. Eu acho que realmente foi uma coisa insana, não é, cometida pelo juiz e pelo Tribunal Regional, pelo Tribunal da 4ª Região, no TRF4, né, Tribunal Regional Federal lá de Porto Alegre. Enfim, essa posição que o programa, normalmente, não o programa, né, porque o Armando tem a sua posição, o Chagas, o Santana, a posição do programa é absolutamente minha, mas os nossos convidados em geral e os especialistas em geral têm essa posição também. Vamos com um rápido intervalo, nós estouramos o bloco aqui. Na volta, o deputado Alexandre Padilha pode comentar a respeito desse caso também, se já conversou com o pessoal do PT, com os seus colegas do partido, com a defesa do presidente Lula, enfim, para onde vai parar essa história toda, hein? Voltamos já já. Muito bem, voltamos, sequência do ponto de vista, não é?
Prazer recebendo o Alexandre Padilha, deputado federal do PT, o Armando de Matos com a gente, Chagas, Marcos Santana. Eu queria então que o deputado falasse aí a respeito desses vazamentos, né? Das conversas, das mensagens trocadas por então juiz Sérgio Moro. Esses vazamentos que a gente teve acesso aí, que a mídia publicou através do The Intercept Brasil, foram de 2015, né? Ainda no começo, enfim. Então, na verdade, também não dá para fazer relação, devagar com porque não dá para fazer relação com Jair Bolsonaro, nada disso, que em 2015 ninguém podia imaginar que o Bolsonaro em 17 para 18 teria esse crescimento que teve, né? E depois sofreu a facada, né? Essa situação toda. Talvez, né? Se o PT ou se os lulistas podem ter aí a impressão e a opinião de que, na verdade, havia um direcionamento para tirá-lo da disputa de 2018. Aí nem falo nada. Mas com relação ao Bolsonaro era muito cedo, né? Ninguém tinha essa ideia nesse momento de que seria o Jair Bolsonaro a vencer as eleições. Mas o que o PT pretende fazer? A defesa do Lula, você teve contato com eles todos, né? Sim, Boturão. Primeiro, a gravidade. E não é só o PT. Né? Hoje mesmo, lá em Brasília, já tem uma coletiva sendo convocada por todos os partidos de oposição ao governo para anunciarem ações conjuntas em relação a isso. Porque o que está envolvido ali não é o presidente Lula. Né? O fato em si passa a questionar toda a atitude do juiz Sérgio Moro, enquanto juiz, e do Deltan Dallagnol e toda a equipe do Ministério Público do Paraná em relação a todos os casos, porque se agir assim em relação ao presidente Lula, você passa a questionar como que agir em relação aos demais. Né? É um juiz que está em suspeição e a sua ação combinada com o procurador do Ministério Público Federal. Né, afeta o conjunto da democracia brasileira, das instituições, do Estado Democrático de Direito, é isso que está em questão. Então, tem uma ação que está sendo feita já por partidos de oposição, a defesa do presidente Lula já soltou uma nota onde prepara um pedido de nulidade de todo o processo, já vinha questionando o processo por vários motivos, os senhores mesmos citaram vários aqui, né? Certamente, o primeiro vazamento data de 2015, mas é possível que tenha muito mais material. O próprio Intercept, o jornalista, diz que tem volumes, né, mais de 1.300 páginas, tem áudios, vídeos, ou seja, tem muita coisa para aparecer sobre isso aí. Né? Vamos lembrar que ele é o mesmo jornalista que deu publicidade internacional àquele escândalo do Snowden, né, que revelou um grampo, como que a CIA e a NSA grampearam espionagem né? de líderes mundiais, de empresas, no mundo afora, inclusive dentro do Brasil. Então tem mais informações e eu acredito que nós vamos viver nos próximos meses um desnudamento do que pode ter sido um verdadeiro conluio, uma organização criminosa. Se a gente for avaliar que pode ter sido um conluio que buscou afetar as eleições no Brasil, buscou construir provas ou aquecer provas ou formatar de forma conjunta entre o procurador e o juiz como poderiam existir provas contra pessoas, e que também chegou a assinar um acordo de pegar os recursos das multas das ações contra a corrupção para financiar uma fundação privada criada por esses mesmos membros, dos quais eles faziam parte, ou seja, é uma verdadeira organização criminosa que afetou o processo eleitoral no Brasil, condenou pessoas sem provas muito claras, né? Ou, na avaliação dos senhores aqui, botou tinta e carga nessa condenação e ainda tentou fechar acordos para beneficiar uma fundação privada dos quais eles faziam parte, que inclusive foi negado pela Procuradoria-Geral da República. Então é de uma gravidade enorme. O que eu acho... A Urcrim vai mudar de lado? É possível, é possível. O que eu acredito que são ações imediatas, né? Primeiro, nós estamos analisando no Congresso quais são todas as medidas parlamentares. O Parlamento não pode desfrutar isso para esclarecer a fundo. Então, vamos fazer convocação do ministro, porque o ministro pode ser convocado pelo Congresso. Mas tem que ser a maioria? Como é que é isso? Tem que aprovar com a maioria, mas pode convocar nas comissões, pode convocar no plenário, né? Tem materialidade para convocar o ministro, porque hoje ele é ministro da Justiça, ele opera a Polícia Federal. Tem um papel decisivo na nomeação dos TRFs no país inteiro, dos TJs. O Ministério da Justiça tem um papel decisivo
no conjunto da estrutura jurídica e policial do país, né? Se representar junto ao Conselho Nacional do Ministério Público, porque eu acredito, o senhor Deltan Dallagnol, até que ele prove que aquilo lá nada é verdade, não tem menor condição de participar de qualquer ação ou operação do Ministério Público Federal, porque está em questionamento a atuação dele. Deputado, negar, né? O UOL fala agora aqui na abertura de uma CPI contra o Sérgio Moro. E a terceira questão é a abertura da CPI, para ter todos os instrumentos que o parlamento tem de investigação, apuração, para ir a fundo nessa questão. E o que vai fazer o presidente? Bom, Chagas, pode fazer. Deputado, exagerando. Como eu perguntei ao Armando, a possibilidade de uma nulidade jurídica do processo, estou dizendo, exagerando. O presidente Bolsonaro, ele tem um apoio muito grande numa parcela da sociedade, talvez 25%, um pouco mais, um pouco menos. Mas tem também um lado da sociedade que já está descontente. E muitos falam em impeachment, ou a sua retirada, devido à economia estar patinando. Aliás, a economia patinando, que derrubou a Dilma, e teve o argumento, tinha que aquele argumento das pedaladas. Exagerando, deputado, há a possibilidade de anular a eleição, já que houve uma interferência direta quando se afastou o presidente Lula de uma disputa. Estou dizendo, exagerando. Eu acho que o país vive um clima de profunda instabilidade, e essa instabilidade política e institucional vai ter continuidade com esses fatos. Uma outra questão, que essa sim pode chegar a fundo na questão eleitoral, é uma outra CPI que já está lida, está para ser instalada no Congresso Nacional, que é a CPI das fake news. Se essa CPI da fake news comprovar aquilo que foi fruto de matéria, né, na véspera das eleições, mostrando um esquema de financiamento da campanha do Bolsonaro, de uma estrutura pelo WhatsApp de disseminação de fake news, um recurso que inclusive nunca foi registrado na campanha, se utilizando de recursos captados em empresas, se isso for comprovado por essa CPI, aí tem elemento concreto para questionar o conjunto da chapa do presidente Bolsonaro e do vice Mourão e questionar as eleições, né? Então seria um elemento maior para isso. Esse vazamento trazido pelo Intercept, o conteúdo inicial, acho que tem elementos, sim, se comprovados, se não forem questionados fortemente pelo Deltan e pelo juiz Moro, de questionamento de todo o processo, todos aqueles que o juiz Moro participou, né? Que envolvia essa operação Lava Jato. Ele precisa ser apurado em relação a isso. Mas o fato, e se aparecer alguma informação do Intercept de que isso possa ter algum envolvimento com a eleição em si também, né, na medida que outras informações vão surgir, será mais um elemento para questionar o processo eleitoral que elegeu o presidente Bolsonaro. O que eu tenho certeza é o seguinte, acho que o Brasil vai continuar vivendo, infelizmente, numa grande crise político-institucional. Primeiro porque o presidente alimenta a crise. Eu acho que ele gosta de viver na crise. Confronto, acho que gosta de operar o caos. Citar um exemplo para os senhores, essa semana eu até tinha me preparado para isso, eu achava que ia ser o grande tema da semana, que é a votação, por exemplo, de um remanejamento orçamentário que o governo está solicitando. E o governo está solicitando 248 bilhões de reais de remanejamento, e nós, como deputados da oposição, e outros partidos que não são de oposição, falaram o seguinte: presidente, a gente concorda em fazer esse remanejamento desde que todo o recurso para educação, ciência e tecnologia, concluir as obras do Minha Casa Minha Vida e 1 bilhão de reais está faltando no Ministério da Saúde, porque está interrompendo a compra de medicamentos especializados, sejam repostos. Isso significaria mais ou menos de 12 a 13 bilhões de reais. A gente concorda. Ele, ao invés de sentar, discutir, algo justo, né, para repor um recurso popular. Não, ele resolveu dobrar a aposta, começar a dizer que se não aprovar o remanejamento não vai pagar o Bolsa Família, quando tem orçamento garantido no Bolsa Família. O programa comentando isso. É isso, ou seja, é um presidente que surfa, né, gosta da instabilidade o tempo todo. Então, acho que, infelizmente, esses dados interceptos só vão alimentar uma instabilidade política e institucional no nosso país, o que é muito ruim para o nosso país. Olha, quem está, eu acho, né, pelo menos, morrendo de rir, né, é o ministro Gilmar Mendes, do STF, né, que sempre bateu de frente com o Moro e com a Lava Jato, né, por motivos N, né, republicanos ou não. Né. O Gilmar Mendes, que analisa um pedido de suspeição de Sérgio Moro, aceitou comentar o conteúdo das mensagens roubadas aos procuradores da Lava Jato. E disse à BBC: o fato é muito grave, aguardemos os desdobramentos. Né.
Então, esse é um inimigo número 1, né? Ou 2 ou 3, não sei, mas é um dos 5 principais inimigos da Lava Jato e do hoje ministro Moro. Até porque bateram muito nele. Muito. E agora se vira o jogo, ele vai chamar todo mundo. Vocês ficam atrás de mim, agora vocês vêm aqui que eu quero falar um pouco também, né? Meu Deus do céu. Agora, o que fará o presidente Jair Bolsonaro numa situação dessas, ô Chagas? O que você imagina? Vai defender o ministro Moro? Como ele não tem Ministro dele, né? Como ele não tem muita habilidade política, ele vai defender o Moro, com toda certeza. E eu vou pelo raciocínio do deputado. Ele gosta do confronto. E como ele gosta do confronto, ele está preocupado em manter a sua base eleitoral. Ele acha que com a sua base eleitoral de 20%, 25%, ele governa o Brasil. Não governa. Ele vai defender o Moro com unhas e dentes, até porque o Moro era o grande avalista, junto com o Guedes, o grande avalista do seu governo. Se ele perder o Moro, eu acredito que se isso for verdadeiro, ele vai perder o Moro, o seu governo perde uma perna. E principalmente pelo aspecto político, deputado, pelo que o senhor falou. Ele gosta da briga e como a economia não anda, todo motivo é motivo para ele confrontar. É a velha política, é isso, é aquilo. Então ele vai para o confronto, sim. Aí o que eu acho vai prejudicar mais ainda o governo, que, deputado, independentemente de cor partidária, o governo está patinando. Nós estamos em 6 meses. Em 6 meses, em vez da economia melhorar e vinha numa ascendência, ela caiu. Caiu por quê? Não por causa da economia, por causa desse confronto que o senhor falou. É mais um agora, né? Político, que afeta a economia. Mais um escândalo que deve ter uma repercussão grande hoje ou essa semana, no Congresso Nacional, né? E a gente não sabe. Enfim, o deputado Fábio ia dizer em cima disso, né? Mas o deputado se antecipou e a verdade é o seguinte, né? Os escândalos vão sucedendo, a confusão continua cada vez pior. E o país não anda, não vamos para lugar nenhum, me parece. Né? E quem passa a ter confiança em investir no país, num país com essa instabilidade, né? Eu faço as palavras do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que é do DEM, um partido diametralmente oposto ao meu. Quando o presidente Bolsonaro falou, vai parar o Brasil, não aprovar o orçamento, o Rodrigo Maia falou assim, presidente, o país está parado, o programa, não, o país está parado, nenhum dos programas do governo estão andando, não tem nenhuma iniciativa, né? Eu sou da área da saúde, qual foi a iniciativa? Tentei me recordar aqui qual foi uma agenda sobre saúde que o presidente Bolsonaro fez, participou, Você conversou com o atual ministro, não? Não, tivemos a oportunidade de debater isso com o ministro, ele foi na Comissão de Seguridade Social, até disse, o senhor sabe que eu sou, né, somos parceiros, ele foi deputado já, e disse a ele assim, o maior problema não é nem com o senhor, é com o presidente Bolsonaro, são 6 meses, qual a agenda da área da saúde que foi realizada pelo presidente Bolsonaro? Nenhuma. Quando o Bolsonaro foi em um hospital, inaugurou uma unidade, lançou um programa da área da saúde, nenhum. Fez um decreto, uma ação. Os médicos do Mais Médicos, por exemplo, nós estamos há 6 meses, tem mais de 7 mil cidades, 7 mil vagas que não foram preenchidas ainda, ocupando quase 3 mil municípios, né, e não tem nenhuma resposta para isso. Então, é um governo que está paralisado. Mas médicos é uma boa pauta, é um bom assunto, né? Inclusive, doutor, a última vez que eu vim aqui na Santa, inclusive foi para debater o Mais Médicos, um debate bom. Assim, aqui na Universidade? Santa Cecília? O Mais Médicos, afinal de contas, os médicos e paramédicos cubanos faziam campanha para o PT permanentemente? Se fizesse, né, o PT tinha ganho em tudo quanto é lugar, porque se tem uma coisa que é querida da população, são os médicos e médicas cubanas. Uma vez o prefeito de Salvador, o ACM Neto, né, filho neto da ACM e do DEM, ele disse o seguinte, ele disse uma vez para mim, Padilha, em Salvador eu até já vi quem não gosta de Ivete Sangalo, mas do médico cubano não encontrei ninguém ainda, ele falando, né? Foi um programa absolutamente reconhecido. Gosta da Cláudia Leite. Foi absolutamente reconhecido internacionalmente. Tem matérias, publicações e artigos acadêmicos mostrando do sucesso, do impacto positivo do programa. E o meu grande questionamento é o seguinte, não quer manter o programa, mas coloca alguma outra coisa no lugar. O que não pode, né? Nós temos quase 30 milhões de brasileiros que foram desassistidos pelo programa Mais Médicos, né? Com a saída dos médicos cubanos, estão sem médicos até hoje. Quantos médicos, 10 mil médicos que saíram do país? Foram, contando os 2 mil que saíram em agosto de 2018 ainda, antes das eleições.
E os 8.500 que saíram no final do ano, esses aí já saíram por conta da ação do governo Bolsonaro, são 10.500 médicos. Eles não foram substituídos? Eles não foram repostos até agora, assim. Teve uma primeira reposição no computador, ou seja, abriu a inscrição, os profissionais se inscreveram, como aconteceu quando a gente lançou o programa. Quando a gente fez o programa em 2013, nós fizemos, aliás, só para lembrar que minha memória, foi uma dica que me deu, foi o presidente da OAB Nacional na época. Ele falou assim, Padilha, deixa eu fazer uma sugestão. Né? Faça um edital, primeiro abrindo para os médicos brasileiros, depois, ou seja, fazendo por etapas, para deixar claro que vocês só vão trazer médico de fora se não tiver médico brasileiro. Por que o brasileiro não vai? Por vários motivos. O principal é que tem um mercado que é local, na região central, o médico tem família, às vezes a família tem outras relações de trabalho. E a formação do nosso médico, e a culpa não é do médico, é da formação que é dada a ele, infelizmente, é uma formação centrada na ideia de que o médico tem que estar dentro de um hospital, ou que só pode atender se tiver vários equipamentos. Eu, por exemplo, a minha formação toda foi na Unicamp e na USP. Eu terminei a minha residência médica, eu fui coordenar o núcleo da USP no meio da região amazônica. Fiquei 6 anos no meio da região amazônica, atendendo a população indígena, ribeirinha. Os meus colegas falam assim, ô Padilha, o que aconteceu com você? Brigou com a namorada, pagando promessa? Né? Porque eles não compreendiam como é que eu saía lá do complexo do Hospital das Clínicas, atendia na época do Hospital das Clínicas, na residência, era cursado lá também, atendia em outros hospitais, outros hospitais mais ou menos um médico sem fronteiras. É isso, exatamente. O comentário era esse, porque a formação, mas como é que você consegue cuidar das pessoas lá? Até que um dia, quando eu voltei, um professor titular, e coordenava o núcleo, levava os estudantes para lá, os residentes. O professor titular nosso, ele falou o seguinte, Padilha, eu te entendo. Às vezes você tem a sensação de ir lá sozinho estar salvando mais gente do que o complexo hospitalar inteiro, às vezes. É um pouco isso, né? Então tem um déficit na nossa formação também. O médico brasileiro é formado com a lógica de atendimento dentro do hospital, além da estrutura do mercado que tem para as regiões centrais, as grandes regiões centrais, né? Tem as preocupações de não ter a formação de trabalhar na comunidade, na periferia, nas áreas mais pobres. E isso o médico cubano tem, está na formação dele. Pode se questionar o que queira se questionar sobre Cuba, mas a formação desse médico cubano é essa. E foi isso que a gente trouxe para o Brasil, enquanto a gente não forma brasileiros com essa característica de atuação. Diga, Charles. Deputado, o senhor falou que estudou na USP, né? E Unicamp, né? Mais uma vez, se discute muito a ideologia. Vamos acabar com a ideologia no Brasil. A ideologia de esquerda que invadiu as universidades. Eu não vejo recuperação para o Brasil a longo prazo se não for investimento, aplicação de recursos na educação. Mesmo que a economia deslanche, não vai deslanchar. Mesmo que fosse o melhor presidente do mundo, a economia só vai começar a deslanchar, se der tudo certo, a partir de 2024. Mas para dar sequência à educação, como o senhor vê o posicionamento do governo federal hoje em relação à educação? Vamos para o break primeiro, né? Rápido intervalo, Padilha responde aqui, a gente comenta, a mesa comenta, o Armando, o Santana também, e a gente então volta já já. Muito bem, aqui hora na sequência aqui do Ponto de Vista, o Marcos Santana tem a participação sempre do Uriel com a gente, é isso? O Uriel Vilas Boas participa com a gente aqui, ele pergunta para o ex-ministro, deputado federal, qual ministro pode ser considerado como sério e competente para o cargo que ocupa? Qual ministro deste governo? Isso, Aí é difícil. Tá difícil. O ministro de Infraestrutura é muito elogiado. O ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio, que foi inclusive da equipe da presidenta Dilma. Ressalvando. Tá difícil. O ministro Mandetta, da Saúde, eu não concordo com várias das posições dele, de medidas, mas eu não acho que é um ministro que seja de fora do tema, né? Eu discordo de algumas, discordo, por exemplo, como ele está tratando o tema do Mais Médicos, como ele ele fechou o departamento de HIV/AIDS, o que é gravíssimo, né? Santos tem uma história fundamental. Aqui em Santos surgiram experiências... Nós trouxemos aqui recentemente o Dr. Marcos Caseiro, que é um grande especialista no assunto, explicou esse tema aí. Né, sobre isso. Mas eu acho que é um ministro que é da área. Agora... E o Weintraub, hein? Não, é disso que eu queria falar sobre a questão da educação, né, Fernando? Investimento em educação. Ele jogou essa aí para ver o que ele fala do Weintraub. Então, primeiro, eu concordo plenamente assim, com o que você falou, Fernando. Assim, eu, quando fui ministro da Coordenação Política, além de ser responsável pela relação com o Congresso Nacional, com os governadores e prefeitos, eu coordenava também o Conselhão, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
da República, que reunia mais de 100 pessoas, entre empresários, universitários, trabalhadores, toda a sociedade reunida para discutir consensos. E o grande consenso que tinha no Conselho era do papel da educação como tema central para manter aquele ciclo histórico de crescimento que o Brasil começava a ter. Foi ali no Conselho, por exemplo, que foi feito todo o debate da ampliação das universidades federais, dos institutos técnicos federais, né, que no governo Lula foram criados mais institutos do que toda a história da República Brasileira. Foi debatido ali no Conselho. Foi debatido ali o Fundeb. Né? O que eu acho que tem de mais grave na postura do governo Bolsonaro em relação à educação? É interromper um plano de continuidade de políticas. Porque a educação você só melhora quando você faz um plano de 10, 15, 20 anos. Por quê? Eu sou professor universitário, né? Eu dou aula no programa de residência multiprofissional, que são profissionais da área da saúde já formados, estão fazendo uma espécie de pós-graduação na residência. Todos eles, sem exceção, são os primeiros alunos de ensino superior da família deles. Ou seja, o impacto sobre a educação vai ser maior nos filhos desses. Ou seja, por isso que Coreia, todos os países que tiveram saldo na educação foram 20, 25 anos de investimento, porque é uma geração que tem que mudar. É a criança ter tido um pai que já fez ensino superior, um ensino técnico, tem a educação como referência. Por isso a importância das cotas. Você coloca dentro da universidade pessoas que são os primeiros da família, vão influenciar. Isso, né? A questão das cotas, né? Mas é isso, mas vão influenciar a família, vão ser uma inspiração para a família, para os filhos, para aqueles novos que vêm. Então, acho que o que é mais grave é isso, uma interrupção das políticas, do ensino superior até a educação básica, por exemplo. O governo federal decidiu que não vai fazer mais avaliação individual das escolas sobre o grau de alfabetização, de compreensão que as crianças estão tendo. O desmonte, o corte foi maior para a educação básica do que para as universidades e para os institutos técnicos federais. Isso é um equívoco, né? Afetando profundamente a educação básica. Esse discurso de transformar o professor como inimigo número 1 do Brasil, quer dizer, agora todos os problemas do Brasil, a culpa é do professor, virou a culpa do professor, né? E um debate que revela uma certa ignorância, por exemplo. Ninguém é obrigado a concordar com todas as teses do Paulo Freire, né? Mas tem que reconhecer que ele é um brasileiro, entre os 3 mais citados nas áreas humanas do mundo inteiro, ele é o 3º mais citado, né? Entre todos os escritores cientistas mais citados, né, em ciências humanas do mundo inteiro, e um brasileiro que recebeu doutor honoris causa por mais de 40 universidades internacionais, entre Harvard, Stanford, ou seja, universidades das quais ninguém tem dúvida sobre a sua qualidade. Então você vai transformar o Paulo Freire no culpado, né, pela situação da educação no Brasil, fazer uma disputa aí sim ideológica com a figura do Paulo Freire. Então, acho que tem uma postura de destruição. O presidente Bolsonaro, quando foi nos Estados Unidos, ele usou uma frase no jantar, dizendo o seguinte, que antes de construir as coisas, ele tinha muita coisa para destruir, né? E eu acho que o Boturão estava brincando um pouco aqui sobre PT e PSDB, ele resolveu destruir políticas que foram construídas ao longo de governos, né? Em relação à educação é isso. Em relação à área da saúde... Você vai elogiar o PSDB agora. Aqui, eu elogio, não tem problema nenhum. Por exemplo, em relação... Parem as máquinas! Porque em relação à saúde, esse é um exemplo. Ele destruiu... Meu Deus do céu! Olha onde fomos parar com essa eleição do Bolsonaro. Boturão, eu sempre fiz questão de reconhecer, né, por exemplo, a destruição do departamento de HIV/AIDS, ou seja, um departamento que vinha sendo construído há décadas, né? Agora o fato dele... Deputado, pode falar. Se a gente pudesse voltar no tempo, não é impossível, né? Mas se pudesse voltar no tempo, vocês teriam, sei lá, enfim, dado algum remédio para o Lula, interná-lo em algum lugar durante um certo período, qualquer coisa vocês fariam para que ele não lançasse a Dilma Rousseff? Né? Esse é um debate, ninguém consegue discutir, né, o que aconteceu na época. A presidenta Dilma tinha um papel importante no governo, né? Eu acho que tem um erro. A gente tem que reconhecer. Sim. Mesmo. O tal Fernando aqui, que é assessor da Thelma de Souza há muitos anos, foi secretário de comunicação de Cubatão com a prefeita Márcia Rosa. Eu estava brincando com o Fernando, às vezes o pessoal, uns loucos, né? Os loucos. Cara louco, completamente louco, fora de órbita. Não sabe nem que cidade mora, que cidade vive. Ele é anti-Lula, odeia o Lula, o PT, essa coisa toda e tal, não sei o quê.
Os caras pegam o Chagas e falam, você é petista, né? Comunista. E deu para mim também. Então, Fernando, é que não dá para focar ali o Fernando agora, entendeu? Ele tá dando risada lá. Chamar a mim de petista com os embates que eu já tive contra os partidos trabalhadores aqui em Santos, na Baixada inteira, essa coisa toda. Eu já falei, votei no Lula em 2002. Estourou o mensalão, 4 anos depois eu refiz meu voto e voltei aos Tucanos, fui ao Alckmin. Fazer o quê? Né? Agora, tem uns delirantes, entendeu? Que acham que porque você faz críticas ao governo Bolsonaro, você está do outro lado. E a coisa da eleição já acabou, né, Armando? A gente está aqui tentando passar para as pessoas, né? Que a eleição passou, Bolsonaro ganhou. Agora precisa governar para todo mundo, gente. Precisa botar a bola para andar, o país precisa sair dessa situação. Boturão, só aproveitando. Só responder a pergunta do camarada Boturão aqui. Mas eu sou daqueles que defendia. Né, não faz essa brincadeira. O presidente Lula, né, naquele processo de indicação, a presidenta Dilma era chefe da Casa Civil, era colega de ministério dela. Mas eu defendia que em 2014 o Lula fosse o candidato com o Eduardo Campos como vice. Aliás, essa era uma costura da qual eu participei e outros companheiros e companheiras participaram, porque eu considerava que o Brasil já dava sinais, né, em 2014 de estar sendo tragado por uma crise econômica internacional muito importante, né, a queda do preço do petróleo, das várias commodities, o início de uma crise política institucional e que o Brasil precisava de uma liderança como a do presidente Lula para poder enfrentar de novo a crise como tinha enfrentado em 2008. Então eu defendia isso e falo isso tranquilamente porque o presidente Lula em outros momentos já declarou publicamente isso. Que eu acho responde a pergunta, por que ele não saiu então? Pô, acho que foi um grande erro político. A Dilma não deixou, a Dilma bateu o pé. Foi um grande erro político do PT ali, né? O presidente Lula tem uma característica que é essa coisa de ele não seria nunca o candidato antes da presidenta Dilma oferecer para ele a possibilidade da candidatura. Tinha dentro do PT gente que defendia que fosse a presidenta Dilma e não o presidente Lula. Acho que todos esses também que defendiam se arrependeram em relação a isso. E eu acho que é daquelas coisas, é igual o jogo de futebol. O cara vai bater o pênalti, bate do lado errado, ele pergunta por que eu não bati do outro lado, que o outro não cobrou o pênalti? Essas coisas que fazem parte da história, né? Agora, e eu acho que o Brasil estaria numa situação muito diferente, Eduardo Campos não teria morrido. Eu acho que é impressionante, dá até vontade de chorar quando você pensa no que poderia ter sido o país. Deputado, olhando agora para frente, né? Eu me convenci que eu era petista, está o Fernando aqui, que nós discutimos muito, né? Ele era socialista, eu era liberal, discutíamos muito. Mas eu descobri que eu era petista porque eu gosto de sociologia, antropologia e filosofia. Então quem gosta dessas 3 matérias vira comunista. Vira comunista. Mas deixando o que eu vejo hoje, deputado, nós estamos num grande confronto político. É um fla-flu verdadeiro. A minha preocupação, como nós vamos sair politicamente dessa... Porque o que vai resolver o problema econômico do Brasil é a política. Não adianta condenar a política. E eu não estou vendo uma interlocução entre os dois lados e o meio está perdido. Eu costumo dizer, tem 20% de bolsonarista, 30% de petista e 50% que a hora vai para lá e a hora vai para cá. Mas eu não estou vendo diálogo. E se a gente tivesse diálogo político, já que a política hoje está condenada, como sair disso, deputado? Você que está no Congresso. Eu defendo fortemente que a gente precisa ampliar as pontes de diálogo. Tenho feito isso no Congresso Nacional. Acredito, por exemplo, esse tema da educação permitiu que vários ex-ministros de vários governos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, pudessem se juntar para reforçar que tem uma pauta em comum no nosso país. Foi feito isso no debate do ministro do Meio Ambiente. Eu tenho conversado muito com o ex-ministro José Serra, por exemplo, da gente enfrentar junto esse tema do tabaco, né, porque agora estão querendo reduzir imposto para cigarro. Eu acho que precisa se ampliar as pontes. Ideia do Moro, né? Outra ideia do juiz Moro. E eu acho que esse episódio vai ser uma prova disso, quer dizer. Eu acho que nós precisamos ampliar todos aqueles que defendem. Em primeiro lugar, a democracia. A gente pode ter nossas divergências, mas nós queremos um país democrático, que seja respeitado o Estado Democrático de Direito, que as regras sejam respeitadas, né? Que você possa fazer o debate político, visões diferentes, mas que isso seja respeitado, né? Então, esse episódio do Intercept, eu acho que pode criar uma oportunidade muito interessante para que
todos aqueles que defendem a democracia, que não permitam, né, um surgimento de um Estado policial no país, de descumprimento das regras, venham a ficar impunes num episódio como esse. Né? E o debate da educação, eu acho que, por isso que tem a discussão agora no Congresso Nacional dessa questão do orçamento, eu defendo que a gente junte uma grande frente que discuta as necessidades do governo. É normal um governo precisar de remanejamentos, ainda mais um governo que a economia não cresce, não faz o país crescer, perde receita, mas como que você garante, né, o compromisso com os recursos da educação, da saúde, da ciência e tecnologia, a conclusão das obras do Minha Casa Minha Vida. Então, acho que tem um clima, sim, positivo para a gente começar a construir uma frente política, mas tem que estar muito baseada também naquilo que acontece nas ruas. Eu acho que o movimento da educação trouxe uma força e uma amplitude que a gente há muito tempo não tinha no país. Ministro, agora há pouco o senhor registrou o arrependimento quase que amplo, geral e restrito do PT com relação à definição da Dilma Rousseff como candidata em 2014. E agora, na eleição do ano passado, o PT também ele insistiu na candidatura do Fernando Haddad e deixou de fazer alianças com um amplo mais centro-esquerda. O ex-presidente Lula apostou na candidatura que muita gente chama do poste, que é o Fernando Haddad. A crítica que se faz ao PT é que o PT aceita a adesão e não aceita fazer aliança. O PT já chegou a fazer uma meia-culpa e se arrependeu de não ter feito uma aliança que pudesse viabilizar uma vitória mais de centro-esquerda. Meia-culpa. Até porque, o ministro, a vitória do Bolsonaro é claramente uma vitória contra o PT. Não foi uma vitória do Bolsonaro, foi uma vitória, um voto contra o candidato do PT. O meia-culpa nessa questão que o Santana coloca, e o meia-culpa ao país, né? Porque, afinal de contas, seja o Moro tinha lado ou não tinha lado, enfim, a roubalheira foi generalizada. Se for a maior roubalheira da história do país, se não foi do mundo, como disseram, a gente não tem condição de fazer esse tipo de avaliação. Mas foi uma roubalheira extraordinária, tomando até como base a Petrobras. Armando, só fazendo aqui uma, não é defesa, mas até falaria que é um elogio. O Fernando Haddad, muito mais preparado que a ex-presidente. Então, desculpa, poste... Nós falando de poste lá atrás. Lá atrás, Dilma ele foi poste, muito mais capaz, né? Muito mais capaz. Não foi eleito, ou uma diferença significativa de votos, mas falar em incapacidade do Fernando Haddad, não. Em matéria de cultura, muito superior. Deputado, 3 minutinhos para a gente fechar. Eu acho, Marco, sinceramente, foi construído um clima, e acho que o Brasil já se arrependeu desse clima que foi construído, de um antipetismo que era qualquer pessoa, qualquer candidato que o PT viesse a apoiar, ia estar carregado pelo antipetismo. Uma prova foi o que aconteceu aqui no estado de São Paulo. O Márcio França, que todos os senhores conhecem, foi acusado de petista, sem ter o PT na aliança, sem ter o PT como vice, sem ter o PT apoiando. Depois de ganhar do PT 3 vezes. Depois de ganhar do PT várias vezes. No segundo turno, ele dizia que o PT não estava com ele e foi carimbado como petista. Eu acho que um dos motivos da derrota foi exatamente esse também. Então, existia um clima construído, eu acho que a história vai mostrar o quanto isso foi ruim para o Brasil, contra o PT, que eu não sou daqueles que acredita que qualquer outro nome que o PT apoiasse poderia ter tido um desempenho diferente, né? Primeiro tem que saber se queriam o apoio do PT, porque também era um discurso, várias alternativas do campo da centro-esquerda faziam questão o tempo todo de fazer crítica ao PT, ao Lula, se distanciar e assim vai. E segundo, acho que o PT adotou uma estratégia correta, primeiro de defesa do presidente Lula, e que a troca em relação ao presidente Lula, qualquer outro nome, tinha que acontecer, eu brincava, eu falava, né, o termo que eu usava, tinha que acontecer a fogo, ou seja, né, para a população também entender que não era um abandono em relação ao presidente Lula, mas era a impossibilidade dele ser candidato e a afirmação dele. Não demorou muito, deputado? Não, acho que foi no momento correto, tanto é que a transmissão de votos do Lula para o Haddad foi numa velocidade em 15 dias enorme, né? A nossa questão foi o segundo turno, por causa do ambiente político que existia no país. E eu acho que foi bom para o Brasil a gente ter apresentado o Haddad. Eu fui secretário do Haddad, então concordo mais ainda com o que isso foi dito aqui pelo Armando, ao país. O Haddad se constituiu hoje numa grande liderança nacional, teve 47 milhões de votos, isso não é pouca coisa, né? Eu tenho acompanhado o Haddad em algumas caravanas pelo país, o que eu vejo hoje da população recebendo o Haddad na região norte, no nordeste brasileiro, dentro das universidades, é coisa que eu só via com o presidente Lula. Então, com muita força,
pessoa extremamente preparada, uma pessoa muito importante para ajudar o país a sair. Vai ser preservado para 22? Eu defendo que o prefeito Haddad seja preservado para 2022. E a Gleisi Se o Hoffmann é Lula, uma boa presidente do partido? se o Lula pudesse ser candidato em 2022, lógico que estaremos com o Lula, mas senão o Haddad será o nosso candidato. Não, a gente encerrou, não tem tempo mais, lamentavelmente. A gente ia ficar conversando aqui sobre essa história toda. Acho que falta o PT Fugir do reconhecer. debate interno aqui do Boturão. Acho que falta ao PT um reconhecimento, né, de que se o governo do Lula realmente tirou muita gente numa situação de pobreza, se gente que não tinha 3 refeições por dia passou a andar de avião, isso é verdadeiro, não há como negar, enfim, uma roubalheira realmente acima do normal. Eu tenho dúvidas se o Lula realmente roubou, que dizem que ele roubou, até acho que não chegou a tanto, evidentemente, mas dizer que o presidente não sabia, que os líderes não sabiam, que o Dirceu não sabia, as denúncias do Palocci, que com a confusão, realmente acho que falta ao PT a humildade de esclarecer a sociedade, vir a público e dizer, olha, foi assim, foi assado, fulano teve culpa, fulano nem tanto, ele sabia, outro não sabia, essa coisa aí. Eu agradeço muito ao deputado Padilha, ao Armando de Matos, participa normalmente conosco, Chagas. O Marco Santana está com a gente diariamente, de segunda a sexta estamos ao vivo aqui, 1h30 da tarde, pela Santa Cecília TV. Reprise do Ponto de Vista às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.